Olá, sejam todos bem-vindos ao canal. Leonardo Almeida aqui com vocês. Hoje nós vamos tratar das diferenças entre o visto de acompanhamento de familiar versus o reagrupamento familiar feito diretamente em Portugal. Quero dizer, primeiramente, numa mão nós temos o visto de acompanhamento familiar, aquele que você faz no Brasil junto com o titular do visto principal. Tá? Exemplo, visto principal, um visto D7, aplicou para um visto D7 aposentado, ele está levando a esposa, por exemplo. Então, ela faria esse visto de acompanhamento familiar ou deixaria para fazer o reagrupamento familiar diretamente em Portugal? Quais são as vantagens, desvantagens, diferenças entre um e outro? Saiba mais aqui nesse vídeo, eu vou explicar para vocês. Fique aí com a gente, vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de definir com vocês aqui, né, a questão do reagrupamento familiar, quero dizer, aquele já feito dentro do país, dentro de Portugal, à luz da recente alteração da Lei 61 de 2025, tá bem? Que traz diversas restrições, dentre elas a questão de um deles, né, o residente, já estar em Portugal como residente por pelo menos 2 anos para que ele possa então fazer o reagrupamento familiar. Ou, no caso de ter filhos menores, né, cai essa exigência de 2 anos de residência. Mas eu quero falar aqui hoje nesse vídeo com você que já tem esse pleno direito de fazer o reagrupamento e você tem à mão a opção de fazer o visto de acompanhamento via do Brasil, tá? Você com visto, sua esposa, por exemplo, com uma acompanhante familiar, ou fazer o reagrupamento dela, por exemplo, diretamente em Portugal, supondo que você já preencham desde já os requisitos, tá bem? Então vamos lá. Com essas alterações da lei, com essas dificuldades todas, eu quero que você se enquadre nessa situação de poder fazer o reagrupamento familiar de forma imediata para que a gente possa tratar desse assunto, tá bem? Então aqui vamos lá. Considerando que você preenche esses requisitos, nós vamos falar sobre o visto de acompanhamento de familiar, tá? Quais são as vantagens desse visto? Primeiramente, tá? A grande vantagem é que você já vem com o visto, propriamente dito, e aí dispensa maiores comentários que você não vai ter maiores problemas na imigração ao entrar em Portugal, porque você já possui o visto. Então existe ali uma pré-autorização para você seguir com o teu processo em Portugal. Também é uma grande vantagem, né, no sentido de você já ter um agendamento na EMA. Regra geral, tá? 10% dos casos não acontecem, mas 90% deles sim acontece se você ter a aprovação do seu visto e ele já vir ali com a data do agendamento na EMA, que vamos combinar que hoje isso vale ouro, né? Dificilmente tem se conseguido um agendamento, isso tem sido cada vez mais difícil, questão de pessoal, demora e tudo mais. Então, enorme vantagem entre você já ter o agendamento e você já poder entrar com visto no país sem maiores explicações, maiores burocracias para entrar em Portugal. Então, aí ficam as vantagens do visto de acompanhamento familiar. Por outro lado, se você optar por fazer o visto, ou melhor, fazer o reagrupamento familiar diretamente em Portugal, você pode correr alguns riscos, dentre eles passar por esse filtro aí da questão do reagrupamento, como eu falei, de estar apto ao reagrupamento, mas para além disso, você pode sofrer algumas dificuldades na entrada no país, na própria imigração, como já tivemos notícias recentes aí sobre questão de famílias serem separadas aí por conta de não possuir a documentação adequada, muito embora eu, como advogado, digo para vocês que discordo dessa decisão, dessa questão de mandar voltar desde a imigração. Por quê? Tá? No cenário em que a pessoa vai com um visto e traz a esposa, por exemplo, tá? No exemplo que eu estou aqui dando desde o início do vídeo, e ela vem somente como turista para fazer o reagrupamento, existe a previsão legal para isso, tá? Para fazer esse reagrupamento, e ainda que haja algum problema relativo à questão de não comprovação financeira, vale dar um voto de confiança a essa pessoa para que ela faça a comprovação financeira quando? Quando ela comparecer à AIMA. Então não é no momento de entrada que a gente vai verificar isso, muito embora seja salutar, seja importante fazer essa verificação, ela não deve ser levada tão ao pé da letra, e fica aqui a minha crítica, não deve ser tão levada ao pé da letra a ponto de barrar uma pessoa e mandar ela voltar. Se o país não tem condições de acompanhar aquela pessoa, vamos lá, entrou, colocou um asterisco, vamos acompanhar para ver se aquela pessoa realmente conseguiu fazer a comprovação financeira, que foi o problema, vamos supor aqui o problema na entrada. Se não há condições de fazer isso, a culpa não é do administrado, não é da pessoa que está querendo entrar. Se a lei prevê, deixa entrar e faz o procedimento dentro do país. Tá? Então, essa é uma crítica que eu trago aqui para vocês. Então, nesse sentido, uma vez feito, né, o procedimento de visto principal e a pessoa entrou como regra para familiar, ela corre alguns riscos, né, de fazer o procedimento e pode ter alguma negativa na EMA, mas o principal disso tudo, né, o pulo do gato aqui, dentre as diferenças de um e outro, né, de ter o visto de acompanhamento familiar ou vir sem o visto somente para fazer o reagrupamento, o grande pulo do gato relativo a isso é que essa pessoa vai ser um agendamento, né?
Então, aquele principal que tem autorização de residência vai ter que tirar a primeira dele, né? Ele vai, supondo, ele vem com visto, faz a autorização de residência dele e depois ele vai conseguir o agendamento para fazer o reagrupamento familiar. Então, isso leva mais tempo e isso prejudica quem? O reagrupado familiar, que muitas vezes fica ali, né, à mercê de algumas questões administrativas sem poder fazer um número de utente, fazer uma documentação, um número de segurança social, o que seja, tá bom? Então, esse foi o intuito do vídeo, explicar a vocês a diferença entre um e outro, trazer para vocês algumas nuances e algumas preocupações que vocês devem ter no momento em que fizerem a opção entre vir com o visto de acompanhamento familiar ou fazer o reacompanhamento familiar diretamente em Portugal, tá bom? Gente, quem gostou desse vídeo, já deixa um like aí, já compartilha com o maior número de pessoas. Se vocês puderem, traz essa informação, manda para bastante gente. Já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações. Muito obrigado pela audiência, a gente se vê no próximo vídeo.